De acordo com o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Amazônia registrou o pior mês de agosto dos últimos 12 anos no que diz respeito às queimadas. Foram 33.116 focos das políticas de proteção ambiental sobre o bioma dos últimos 4 anos, período que registrou valores próximos ou superiores a 40 mil focos de queimadas entre janeiro e agosto. Agredir o bioma é danificar o habitat de maior parte das espécies, que não conseguem se adequar às novas condições de vida e podem deixar de existir. Bom, gente, eu sou Jário, eu sou integrante da equipe técnica do Zoo. Aqui eu atuo como médico veterinário, informando que a equipe técnica são 4 pessoas, 2 profissionais da medicina veterinária e 2 profissionais da biologia. É nesse contexto que existe esse zoológico. Sempre é bom lembrar que aqui o Zoonama não é um zoológico no caso, exposição. Ele é, no caso, um zoológico de reabilitação. O que eu quero dizer com isso? Que os animais que estão aqui, todos eles tiveram origem de um cativeiro, no caso, irregular, que é de acordo com a lei. Lembrando que lei é questão de interpretação. Tá? Só foge a essa história os animais que nascem aqui. Ao longo do tempo, alguns animais que vieram para cá conseguiram ter, digamos assim, um sucesso reprodutivo. Tá. Porque é o seguinte, como é que é essa história que existe, que faz com que o animal venha para cá? E eu estou na empresa há 13 anos. E a nossa função aqui é cuidar dos animais, fazer o processo, colaborar no processo de reabilitação que esses animais chegam. Assim, porque é o seguinte, em tese, esse zoológico, centro de reabilitação de animais, era algo que não era para ter. Em tese, era isso. Mas, por algum motivo, o animal, ele sai de onde está e vai para outra área. Por exemplo, quando uma área de mata está sendo derrubada, os bichos que lá estão, eles têm que ir para algum local. E nesse translado, nesse trajeto, eles podem ser atropelados, por exemplo. O animal pode ter contato, por exemplo, certa confiação elétrica. Se o animal fica ferido, alguém encontra, efetua contato com os órgãos ambientais e o animal vem para cá. Aí o que acontece? Essas pessoas entram em contato com o órgão ambiental e que acaba que o animal vem até aqui, ou até outro centro de reabilitação que possa existir. Eu quero dizer com isso que os animais que hoje nós vamos ver, que a gente vai contar algumas histórias deles, todos tiveram essa origem. Se o animal chega, se ele chega com ferimento, e conforme seja essa gravidade, e se a perca de sangue é outro dado preocupante. Porque se é um ser humano que sofre um acidente e que existe perca de sangue, quando ele é internado, existe como o sangue ser reposto. No caso de fauna selvagem, ainda nós não temos isso. Pelo menos aqui não tem. Outra coisa, acontece que da mesma forma como as pessoas que são tutores de animais domésticos só procuram alguma solução dentro da área médica após a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa, e na última é que leva o animal para o médico veterinário. Da mesma forma acontece quando a pessoa tem em casa um integrante da fauna selvagem brasileira. Quer dizer, em todas as áreas tem isso, mas na nossa área principalmente tem algo que eu chamo de especialistas de plantão. O animal está com alguma coisa, alguém diz, não, pai, faz isso. Ou então um chá daquilo outro, sei que. E vai assim tentando. Quando não consegue resolver,
aí é que leva para o médico veterinário ou leva para um centro de reabilitação, alguma coisa. Outra coisa, como o peixe-boi é um animal que pertence à classe dos mamíferos, então essa espécie mama até 2 anos. É um período longo comparado com outros indivíduos com os outros indivíduos da classe mamária. Pois bem, o que é no caso que acontece? Ao dia são oferecidos para ele 4 mamadeiras, com leite em pó, suplemento vitamínico e óleo de canola. E também planta aquática. Aí o que a gente faz? Quando eles vêm para cá, para essa piscina aqui, que nós chamamos de terceiro estágio da fase 1, a gente vai fazendo o desmame. O que é desmame? É uma diminuição gradativa da oferta de leite e um aumento substancial da colocação de plantas aquáticas. Tá? Então, se na primeira e no segundo estágio, no primeiro e segundo estágio são 4 mamadeiras ao dia, quando ele vem para cá, vai 4, 3, 2, tudo sendo feito de forma gradativa, e é por isso que a gente coloca em maior quantidade essas plantas aquáticas. Nossa proposta é fazer, no tempo certo, fazer a devolução do animal para a natureza. E a pergunta é, aonde ele for solto na natureza, ele vai encontrar cenoura, couve e beterraba? Não. É por isso que nós optamos pela busca dessas plantas aquáticas, que são conhecidas cientificamente pelo nome de macrófitas aquáticas. Tá? Então, essa cena do animal agora, que vocês estão vendo, comendo a planta aquática, cara, é uma cena que não tem preço. Porque é importante dizer que os animais, cara, acontece que eles não chegam bonitos como estão agora, não. A maioria desses animais chegam magros, chegam sem com ferimentos. E muitos deles com problemas digestivos e também problemas respiratórios. E é por isso que o processo de reabilitação, ele é lento. É um processo demorado. E é por isso que o primeiro estágio é um período mais crítico, é um período mais preocupante. Então, se nós formos, no caso, observar aqui esses filhotes menores, o que é que a gente vê? Esses filhotes menores hoje estão certo, o que nós assim consideramos em uma situação ainda preocupante. Por quê? Não só pelo tamanho, mas também pelos cuidados que são muito mais intensos do que comparado com esses que estão nas piscinas maiores. Tá? E é por isso que essa água, que eu chamo de primeiro estágio, ela está agora mais limpa, inclusive ela está sendo trocada justamente por conta disso. E por que a troca da água ela é feita dessa forma? Porque se a água está parada, os dejetos também ficam acumulados. E por uma questão sanitária é que a gente efetua a troca da água, nesse caso, 2 vezes ao dia. A água é um bem? É. Gasta muita água? Sei que gasta. Mas vou falar lá também, tá? O meu nome é Valteci Pinto Rocha. A função da gente aqui é tratador, cuidar dos animais, da alimentação dos animais. Experiência muito boa que a gente tem, né? E também não só experiência, como uma responsabilidade muito grande que exige. Dá para vocês presenciarem aí, ó, como é que é. Cuidamos de animais selvagens que merece uma atenção redobrada. É muito perigosa, como vocês estão vendo. A última vez, como tivemos um animal se soltou da gaiola, né? No dia anterior, a gente providenciou umas gaiolas e fez uma armadilha. A armadilha feita dentro de 20 minutos, a gente conseguiu pegar um animal, que é um desses que vocês estão vendo aí, que é um animal macho, que foi o zoinho. Vocês vão ver que lá tem um portão de entrada. Primeiro, vocês observaram lá, se alguém observou, vocês vão ver lá é o portão de entrada. Segundo, cambiamento. Ou seja, você prendeu o animal no cambiamento, vocês estão vendo lá, ó,
estava num espaço maior, né? Aí depois a gente colocou alimentação e prendeu no cambiamento, tá? Agora os meninos estão no espaço maior limpando. Aí, ó. Estão vendo? Então, depois liberou, terminou o cambiamento do espaço maior de fazer a limpeza, eles vão liberar o cambiamento, os animais retornarem para o espaço bem maior. O que eles estão fazendo agora, senhor Valdeci? Agora eles estão fazendo os procedimentos de limpeza. Fazendo a higienização do recinto, né? Limpeza, tirando as fezes, para não correr um risco de contaminação. Olha, são animais que são, um exemplo, quando eles chegaram aqui, eles chegaram filhotes. Se eu não me engano, foi em 2010 para 2011, nessa faixa, nessa trajetória aí. Eles eram filhotes. Depois foram crescendo. Mas, tipo, 2 deles chegou a andar na coleira com a gente. E 2 deles não chegaram porque já não tiveram mais o acesso dentro do recinto, porque já tiveram filhote dentro do recinto. Já ficava difícil de você ter uma aproximação, porque já se viu, né? Quando você olha o animal tem um filhote, ela passa a ter o quê? Ciúme, agressividade. Esse não, eles chegaram filhotes, cresceram, andaram em coleira, na quarentena base de coleira. Depois que ele engravidou, já não tivemos acesso manual, porque se trata de animal selvagem, né? Os 2 já nasceram bem selvagens. eles foram resgatados? Isso, se eu não me engano, eles eram aqui da banda de tipo de Rurópolis, resgataram na mata, filhote. Ou seja, mata a mãe, o filhote fica, eles pegam. E eles têm condições de voltar para a natureza? É muito difícil. Um exemplo, o zoinho fugiu daqui lá. A fêmea lá tem o zoinho, a gente separou porque assim, lá são machos, aqui são fêmeas por causa de acasalamento. Acho que já explicou para vocês isso, né? Na hora que ele fugiu daqui, ele foi lá para as casas pegar as galinhas. Então, é muito complicado você pegar um animal desse que é domesticado aqui e soltar hoje, porque ele vai atingir onde tem as pessoas que têm os animais que criam em casa, né? Galinha, pato, essas coisas. E é prato preferido dele, né? A principal dificuldade é porque se trata de animais feroz, como eu falei anterior, tem que ter uma atenção muito redobrada. Essa é a principal dificuldade que te encontra. Tem que ter o que é primeiro, muita atenção. Vou falar lá também. Aí, você falou sobre a única aquele negócio que você falou, eu vou falar dele. Cadê o nosso... Gente, esse animal que nós estamos vendo é a onça pintada. Simplesmente é o maior predador carnívoro terrestre da América do Sul. E é o terceiro maior felino do mundo. É o maior predador carnívoro terrestre da América do Sul e o maior terceiro felino do mundo. A onça pintada tem algumas características. Primeiro, cada onça pintada tem o seu padrão de mancha. Ou seja, estão vendo essas manchas? Com essa disposição, com esse tamanho, não tem uma outra onça pintada que tenha as mesmas características de mancha desta. É como se fora a nossa impressão digital. É como se fora a nossa carteira de identidade. Esse animal chegou aqui, segundo informações do local onde ela estava, com cerca de 1 ano e 8 meses. Ela está aqui desde 2013, fazendo uma conta rápida, 11 anos, 12 anos pelo menos. Aí a pergunta que eu quero te fazer é essa. Quando ela for solta, se ela for solta, ela vai estar em igualdade de competição com a onça pintada da natureza? Não. Não, é por isso que não pode ser solta. A não ser que ela passe por um sério programa de treinamento, diária, porque caçar, até que ela pode caçar outros animais, mas não está em igualdade de competição com outro animal da natureza. Gente, a natureza ela é muito cruel, ela é muito seletiva. A gente olha aqui agora para a mata e vê esse silêncio, diz, olha que paz, olha que tranquilidade, nada disso. Aquela árvore maior está tendo mais chance de captar a luz solar
do que aquela planta menor. Então, está tendo uma competição. Existe uma competição. E é por isso que não pode ser solta desse jeito. Eu não estou dizendo que não pode ter soltura de animais. Claro que pode. Cada caso é um caso à parte. Um animal desse, porque esse animal, pessoal, estava numa casa, sendo criada com carne, isso é misturada, isso é com ração para cão. Então ela cresceu com uma deficiência nutricional. Todo mundo acha que onça come o quê? Carne. Errado. Veja só, eu não estou dizendo que a onça não come carne. Mas quando a onça pega um animal, ela captura o animal, ela vai comer só a carne? Não. A carne, os ossos e as vísceras. Coração, pulmão, fígado, intestino e rins, tem nutriente que a carne não tem, a mesma coisa do osso. Então, é por isso que a nutrição, olha só a palavra nutrição, porque tem os nutrientes. Fazendo um comparativo com uma pessoa, se uma pessoa passa 2 dias comendo água com farinha, ele está sendo alimentado, mas não está sendo nutrido. É a mesma coisa. Então é por isso que nesse caso dela, não é que seja impossível ela retornar, mas é muito difícil na atual conjuntura. Ah, mas acontece que eu já vi uma onça pintada maior. Claro. Quais foram as condições que ela foi criada? Foi igual a essa? Não. É por isso. O Zoonama é o único projeto que trabalha com resgate e reabilitação de animais, como o acolhimento de um filhote de peixe-boi resgatado em prainha, cirurgia em cachorro do mato, a devolução de um tamanduá mirim à natureza, o resgate de um boto, entre tantos outros trabalhos incríveis que foram realizados. O zoológico também proporciona contato direto com a natureza. E um dos principais objetivos do Zoonama é trabalhar na manutenção da biodiversidade, favorecendo a reintegração dos animais feridos e capturados pela biopirataria com a natureza.